Enquanto a Peppa fez parte da infância de milhões de pessoas, também é verdade que o desenho esconde um monte de teorias estranhas. E uma das mais famosas sugere que Eve é a segunda filha do casal Pig, e não a terceira. Será que tem alguma verdade nisso? Muita gente acredita que a primeira aparição do George foi naquele episódio especial chamado Peppa está tendo um bebê. Só que, se a gente olhar com atenção, algumas coisas não batem. Nesse episódio, a família Pig está vendo o vídeo antigo da época em que a Peppa era bem menor do que a versão que conhecemos hoje. E como ela não se lembra de nada do que está assistindo, dá pra presumir que naquela gravação ela deveria ter uns 2 aninhos. Isso faz sentido, já que quase ninguém tem memória de quando era bebê ou tinha menos de 2 anos. O problema é que, atualmente, a Peppa tem 4 anos e o George tem 18 meses. Ou seja, se aquele bebê na barriga da mamãe Pig fosse mesmo o George, a diferença de idade entre eles não seria tão grande. Ela teria no máximo uns 3 anos e meio agora e não 4. Outro detalhe importante, a barriga da mamãe Pig naquele vídeo parece estar quase no final da gravidez. E isso reforça a ideia de que ela estava prestes a dar à luz. Mas se isso é verdade, a Peppa realmente tinha 2 anos na época, o tempo entre o vídeo e o nascimento do bebê seria bem curto. Isso deixa uma brecha para a teoria pesada. E se o bebê da mamãe Pig não sobreviveu? De coração partido, o papai Pig teria ido ao orfanato e encontrado um filhote de porco de 6 meses. Assim, ele e a mamãe Pig teriam adotado o George, criando como se fosse um filho biológico. E como tanto ele quanto a Peppa ainda eram bem pequenos, nenhum dos dois se lembraria de nada. E o mais curioso é que, mesmo sem memórias conscientes, parece que o George carrega resquícios de sua antiga família no subconsciente. E é aí que começa a ficar realmente interessante. Depois de fuçar mais de 300 episódios, encontramos pistas que respondem essa pergunta. E ainda descobrimos o verdadeiro sobrenome do George, que, spoiler, não é Pig. Então prepare o coração, assine o canal e vem com a gente, porque tá começando mais um canal Planeta Teen. Uma das pistas de que George não tenha nascido na família Pig aparece no episódio Dia Internacional. Nele, todas as crianças da escola da Madame Gazela estão representando diferentes países. E nesse meio, George surge caracterizado como um típico cosaco russo, com direito à roupa tradicional e até um chapéu de pelos que fica simplesmente impecável. E o detalhe mais curioso vem na hora das apresentações. Cada criança vai à frente falar o país que está representando, mas o George só aparece sorrindo, e do jeito meio diferente. Dá pra pensar que ele ficou quieto porque ainda não sabe falar, só que essa teoria cai por terra segundos depois, quando a Madame Gazela pergunta se todos conhecem a música que vão cantar. E a gente vê claramente o George respondendo, mexendo a boca e emitindo palavras. Logo em seguida, ele canta com todo mundo numa boa. Então surge outra hipótese. Será que o George evita falar sozinho por vergonha do sotaque? Quando canta em grupo, sua voz se mistura às demais, o que pode deixar ele mais à vontade. Talvez ele tenha medo de ser zoado pelos colegas por ter um jeito diferente de falar. Se isso for verdade, pode indicar que o George veio de um lugar meio distante, provavelmente da Rússia, e foi adotado ainda bebê. Isso significaria que não só o figurino russo, como também o fato de ele ser mais quieto e reservado. E quem sabe até o motivo dele não ter o mesmo sobrenome Pig como o restante da família. Vai ver, esse é só mais um detalhe que entrega a verdadeira origem do pequeno porquinho. Muita gente que defende a teoria de que o George foi adotado costuma usar como argumento o fato de que o nome completo da Peppa sempre foi mostrado como Peppa Pig. Vários personagens a chamam assim o tempo todo. Já no caso do irmão mais novo, é raríssimo alguém se referir a ele como George Pig. E o mesmo vale para os pais. Tanto o papai quanto a mamãe são sempre mencionados com o sobrenome Pig. Então fica a dúvida no ar. Será que George não tem esse sobrenome também? E se não tem, qual seria o verdadeiro? Como a gente comentou antes, fizemos uma maratona pelos episódios para tentar descobrir alguma pista. E de fato, até certo ponto da série, o desenho nunca menciona o sobrenome do George da forma direta. A única vez em que isso acontece é no episódio do Edmund Elefante. No episódio, a família do Edmund manda um telegrama convidando o George para a festa. E nele o nome do porquinho aparece por extenso, George Pig. Só que tem um detalhe, será que a família do elefantinho não apenas presumiu que o sobrenome do George também fosse Pig? Afinal, ninguém da família dele jamais chamou assim. Nunca houve um George Pig, vindo da mamãe ou do papai.
Se a teoria estiver certa e ele for de outro país, talvez a família Pig tenha mantido o nome dele e só atribuído o sobrenome dele por convenção. Mas ainda assim, o sobrenome original dele pode continuar existindo. E quando a gente faz uma busca rápida, descobre que a palavra Pig em russo pode ser traduzida como algo parecido por Zivenia. Ou seja, será que o verdadeiro nome do George é George Zivenia? Cara, essa teoria tem muitas camadas, hein? O que você acha? Comenta pra gente aí com a hashtag George, pra gente saber se você tá curtindo. Ainda dentro dessa discussão de sobrenomes, tem um padrão que parece o tempo todo no universo da Peppa e que muita gente acaba não percebendo. Quase todas as crianças têm nomes em que a primeira letra do nome combina com a primeira letra do sobrenome, que no fundo é a espécie do animal. Pegando Edmund, por exemplo, o sobrenome dele é Elefante, e o mesmo vale para a irmã dele, Emily Elefante. Os dois começam com E. A própria Peppa segue esse mesmo padrão, já que Pig também começa com a letra P, assim como os irmãos gêmeos Pandora e Peg Panda. Se a gente for além, dá pra ver esse mesmo esquema funcionando na família dos coelhos. Os mais novos, Rose e Robbie, e os mais velhos, Rebecca e Richard. Todos têm sobrenome Rabbit, no original, que é coelho em inglês. Dá pra citar ainda a Candy Cat, a Suzy Sheep e o Danny Dog. Todos com o nome e espécie começando com a mesma letra. Até a Madame Gazelle entra nessa, mesmo que o primeiro nome dela nunca tenha sido revelado oficialmente. As irmãs dela a chamam de Gigi, o que reforça a lógica das iniciais. Mas em ver o George, se ele realmente se chama George Pig, isso quebra completamente o padrão, porque as letras não combinam. G no nome, P no sobrenome. Se ele fosse mesmo filho biológico da família Pig, seguindo o padrão, seria mais natural ter um nome com P também, tipo Paul, Patrick ou Perry. O que pode indicar que talvez ele tivesse esse nome quando chegou na família, o que alimenta ainda mais a teoria da adoção. Claro, também existem exceções. Os primos da Peppa, por exemplo, se chamam Chloe e Alexander e não seguem essa regra das iniciais. A tia Dot também foge da lógica. Isso mostra que não é uma regra absoluta no desenho. E ainda assim é um detalhe curioso que levanta dúvidas. O mistério não para por aí. Muita gente acredita que o brinquedo preferido do George pode ter uma relação com a verdadeira origem do personagem. E a gente vai até revelar esse mistério agora. Mas antes, aproveita e assina o canal, viu? Deu muito trabalho pesquisar tudo isso. Sua assinatura nos ajuda bastante. Todo mundo já sabe que o brinquedo preferido do George é aquele dinossauro verde, né? Em um episódio, ele acaba quebrando o boneco de tanto brincar com ele. E aí começa uma saga da família Pig para tentar encontrar outro igual. Eles até visitam a loja do Sr. Raposo, onde acham um dinossauro diferente, mas é um modelo robótico, bem diferente do que o George tinha. O curioso é, se esse brinquedo é tão amado e popular, por que é tão difícil de achar outro igual nas lojas? Uma das outras teorias mais interessantes é que o dinossauro original não é britânico, mas sim de outro país. O mesmo país de onde teria vindo George, caso ele realmente tenha sido adotado. E por isso o boneco seria tão importante para ele. Além de ser o favorito, também seria uma única lembrança de sua família original. Isso explicaria também por que ele nunca quis se separar do brinquedo e por que o Papai Pig teve que consertar o original em vez de comprar outro novo. Essa teoria seria perfeita se não fosse por um detalhe. No episódio Bebês, a gente vê claramente o Vovô Pig presenteando o George com o dinossauro quando ele ainda era um pequeno nenenzinho de colo da Mamãe Pig. Isso entrega de onde veio o brinquedo e enfraquece aquela outra explicação cheia de mistérios. Mesmo assim, a dúvida sobre a origem do George continua. Tem indícios de que ele é filho biológico do casal Pig, mas também tem pistas que sustentam a ideia de uma possível adoção. A história do dinossauro só adiciona mais uma camada nesse enigma todo. Cara, eu realmente não sei o que pensar. O que você acha disso tudo?